Amados, e essa palavra veio ao meu coração, tempo para recomeçar, né? Nós sabemos que Provérbios, Eclesiastes capítulo 3 nos fala sobre que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo para começos, há tempo para recomeço na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto e nós vamos discorrer sobre outros textos, mas está em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3, versículo 13 ao 14. Amém? Ok? Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo alcançar, mas uma coisa faço. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O outro? Tem mais outro? O 13 e 14, ok. Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele nos passa uma mensagem que eu queria compartilhar com você, sobre uma coisa muito importante que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos parar e recomeçar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de dar sequência a algumas coisas na nossa vida. Você percebeu que você começa a fazer algumas coisas com muito entusiasmo, com muita força, com muita decisão, determinação, e de repente, ao decorrer do tempo, a energia vai abaixando, aquela determinação vai caindo, e você diz, eu vou orar todos os dias agora, e de repente você ora todos os dias, e de repente, um dia você não ora mais, aí no outro você volta a orar, e de repente, no outro você ora, e depois você para mais um dia, a outra semana você para mais 2, de repente você volta, não, eu vou, aí você para 3, aí quando você vê, naquele propósito que você estava, você parou. Alguns dizem, não, eu vou ser fiel esse ano vai ser o ano que eu vou ser fiel ao Senhor nas minhas finanças, eu vou dizimar, eu vou ofertar, e você faz isso um mês, depois no outro mês, você faz, e no outro mês quando você vê, poxa, apertou, eu não vou fazer. Aí eu não vou, e de repente nós paramos. A gente diz, eu vou ser paciente, desse ano eu não vou brigar com meu marido, nem com a minha esposa. Vou fazer um jejum de briga. E de repente você quebra o jejum, né? E aí tudo aquilo que você começou, você para. E a tendência daquilo que você para é você desistir. Ah, eu não consigo mesmo. Quantas vezes eu já fiz propósito de emagrecer e eu emagreço 200 gramas, depois eu ganho 1 quilo, né? Para cada 200 que eu emagreço, eu ganho 1 quilo, né? Não dá, esse propósito não rende, irmão, né? Eu tô perdendo, eu tô ganhando, né? Eu tô ganhando e tô perdendo. Então a gente tem uma tendência de começar as coisas e com o tempo a gente vai desanimando. No ministério é assim, o casamento muitas vezes é assim, em um projeto é assim, porque as coisas não são fáceis, coisas nobres, coisas que valem a pena têm um preço, irmão. É difícil. Ser uma pessoa desequilibrada é muito fácil, é só você não vigiar, você se torna uma pessoa desequilibrada. Ser equilibrado exige disciplina, determinação e sempre recomeços, amém? Sempre recomeço. Uma das coisas que Paulo fala para que a gente possa viver recomeços na nossa vida, a gente precisa entender que a gente não alcançou ainda aquilo que deveria ter alcançado. Amém? Paulo diz, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, você ainda não chegou lá. Você ainda não atingiu aquilo que você determinou no teu coração, aquilo que Deus colocou no teu coração. Não significa que você não vai alcançar. Não significa que você não vai conseguir ter uma família abençoada, um casamento mais abençoado, ter uma vida financeira mais estabilizada, sua saúde, sua vida espiritual, as suas emoções mais ajustadas. Porque às vezes a gente olha para as dificuldades e a gente diz, eu cheguei ao limite. A gente termina, aqui foi o meu limite. Alguns dizem, eu cheguei ao fundo do poço. Não, Paulo diz, eu ainda não alcancei. Eu ainda não cheguei lá.
Isso fala que eu estou vivendo um processo na minha vida. E às vezes no processo tem altos e baixos. Altos e baixos. Ninguém está o tempo todo no alto. Mas ninguém vai ficar o tempo todo no baixo. Nós temos momentos de tração que a gente tá lá, mas tem momentos que a gente dá uma diminuída. E depois volta de novo. Por quê? A gente precisa entender isso. Essa mentalidade que Paulo traz aqui, não penso eu, que já alcancei. Em que momento? É um momento, muitas vezes, que ele estava passando por uma perseguição, por uma prisão. Alguém pode dizer, acabou meu ministério? Acabou meu ministério? Estão me perseguindo? Não, ele disse, eu não alcancei ainda. Eu ainda só não alcancei. Vamos dizer, diga, eu ainda só não alcancei. Mas eu vou chegar lá. Amém? Eu vou chegar lá. É igual em uma escalada de uma montanha. Né? Os homens que vão para a montanha aqui, né? Vão subir a montanha, né? Aqueles que vão passar pela primeira vez, estejam orando aí pelo Rodrigo, orando pelo Júnior, pelo Luiz, que vão estar passando, né? Certo? Você vai perceber que em uma escalada de uma montanha, você precisa ter momentos que você para. Não é que você desiste, é que você dá uma parada para descansar e ganhar fôlego. Então, Paulo diz assim, a mentalidade para que eu possa recomeçar, eu apenas não alcancei. Eu não julgo que tenha alcançado. Porque tem gente que para porque pensa que já chegou lá e às vezes está na metade do caminho. É o conformismo. O perigo de a gente achar que já alcançou tudo que podia alcançar é se conformar. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com essa situação. Ah não, eu já alcancei tudo que eu tinha que alcançar. Você ainda tem muita lenha para queimar, amém? Ainda tem muita coisa para fazer. Se nós paramos, significa que nós estamos dizendo que nós estamos prontos para morrer. Toda pessoa que para dá um comando para o seu subconsciente, para a sua mente, dizendo, olha, você já fez tudo que tinha que fazer, então já não precisa ficar mais na terra. Desistimos, né? Então, eu penso que não cheguei lá. Eu penso que eu não alcancei. Alguém diz assim, disseram para Abraham Lincoln, né? Um dos presidentes mais célebres dos Estados Unidos, um grande homem na questão política da América, disseram para ele, você não vai desistir não? Você já perdeu tantas vezes. Tantas vezes. Você já fracassou tantas vezes. Você acha que você vai conseguir? Ele diz, eu não fracassei, eu apenas não alcancei ainda. Eu apenas não cheguei lá, mas eu estou no processo. Quantas vezes a gente fracassa, né? Quantas vezes você fez um propósito e de repente começou e fracassou, e aí o diabo muitas vezes vem sussurrando na nossa mente, diz, olha, você não vai conseguir, é melhor você parar, é melhor você desistir. E aí a gente confunde decisão com desistência. Desistência não é decisão, decisão é eu vou perseverar naquilo que Deus me chamou, amém? Glória a Deus. Penso que não tenho alcançado, né? Mas uma coisa eu faço. Para recomeçar, você precisa ter algo, um foco. Você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo, você precisa ter metas, você precisa ter sonhos. Ninguém recomeça se não tiver foco, se não tiver objetivo, se não tiver meta, se não tiver sonhos na sua vida. E o que Deus precisa ressuscitar em nós? Sonhos. Você precisa trazer isso para fora da tua vida. Porque todo mundo aqui já sonhou. Quem aqui já sonhou? Todo mundo aqui já sonhou? Amém? Amém. Ok. Então você já teve sonhos. Você já teve sonhos quando você aqui, as mulheres, quando eram meninas, sonharam com casamento, sonharam com a família, sonharam em fazer viagens, sonharam em ter a sua casa, sonharam com tantas coisas. Todos os sonhos são válidos quando eles vêm do Senhor, amém? Porque toda boa dádiva vem do Senhor. Você talvez sonhou em ser um grande ministro do Senhor, um instrumento de Deus, ser um homem, uma mulher ungidos. Ser um empresário, ser alguém que vai ajudar outras pessoas, ser alguém que vai conseguir vencer
na vida e vai ser um canal de bênção para outros. Então todos nós temos sonhos, amém? E para recomeçar, a gente precisa reavaliar esses sonhos da nossa vida. Então, tempo para recomeçar, nós precisamos fixar uma coisa, eu vou fazer. Uma coisa eu vou fazer. Nós precisamos ter um foco. Porque às vezes a gente não tem um foco. A gente está olhando para várias direções ao mesmo tempo. Não é? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas também quero fazer isso, também quero fazer aquilo. É difícil nós recomeçarmos em várias frentes. É difícil nós fazermos várias coisas. Então Paulo diz, uma coisa. Diga comigo, diga uma coisa. O que é essa uma coisa? Aquilo que é a principal. Essa uma coisa é a principal na tua vida. É através dela que todas as outras coisas vão se ajustar. Ela é a coisa que une, ela é a coisa que atrai, ela é a coisa que unifica, ela é a coisa que organiza, ela é a coisa que coloca tudo no lugar certinho. Uma coisa eu faço. Isso significa foco. Qual é o foco principal da sua vida? O foco principal da nossa vida, eu sei que a gente tem sonhos e desejos, mas o foco principal da nossa vida não pode ser apenas rico. O foco principal da nossa vida é a maior riqueza que é Cristo, amém? É Cristo em nós que é a esperança da glória. É Cristo em nós que traz o ajuste de todas as coisas. Porque a Bíblia de Jesus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense, ganhar o mundo inteiro é muita coisa, mas ao mesmo tempo é nada. É muita coisa, mas ao mesmo tempo é nada. Porque nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas perdemos uma coisa, o quê? A alma. Então, uma coisa é melhor do que o mundo inteiro, a alma. Porque se nós ganhamos a nossa alma, nós teremos o mundo inteiro à nossa disposição. Mas se você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, você perderá todas as coisas, amém? Então, a Bíblia está muito focada em uma coisa. Jesus disse, eu sou o caminho, uma coisa. Eu sou a verdade, uma coisa. Eu sou a vida, uma coisa. Então não há vários caminhos, não há várias verdades, não há outras vidas, há só um caminho, há só uma verdade, há uma vida só. Então, Paulo diz, para recomeçar nós precisamos de focar em uma coisa. Aquilo que traz o equilíbrio na nossa vida é Jesus, queridos. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o primeiro mandamento que o Senhor nos deu, amará, pois o Senhor teu, de todo o teu, de toda a tua, e com todas as tuas, Ele é a principal. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Porque nós sabemos que é através dele que nós somos direcionados. É através deles que nós conquistamos. É através deles que nós avançamos, amém? Uma coisa eu faço, foco, objetivo, suas metas, seus sonhos. Cristo está inserido em todas elas, amém? Cristo, Senhor, os meus sonhos vão glorificar a Ti, amém? Senhor, as minhas metas vão me levar para perto do Senhor. Senhor, meus objetivos vão me levar para o Senhor. O meu foco está no Senhor, amém? E aí, de repente, o Senhor começa a abrir o teu coração, a tua mente para os sonhos que Ele tem colocado em você. A coisa específica de Deus para a tua vida, amém? Tem coisas que só você vai fazer. Há um lugar que só você pode ocupar, amém? Há um lugar no corpo que é o lugar que Deus quer você. E se você não estiver lá, o corpo não estará completo. Amém? Uma coisa. Paulo diz também a necessidade de a gente se esquecer. Para recomeçar, a gente precisa aprender a esquecer. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Irmão, é necessário esquecer. É um esquecimento intencional. Vamos dizer, diga, esquecimento intencional. Eu decido esquecer. Deixar para trás. O que faz a vida ficar pesada é que a gente vai acumulando coisas e vai puxando.
Um mês, 2 meses, 3 meses, e a gente vai ali acumulando aquelas coisas, e vai colocando na nossa bagagem. De repente, você começou com a sua mochilinha com meio quilo, e quando você olha, você já está com quase 100 quilos nessa mochila. Quem aguenta avançar com um peso desse? E ele diz, me esquecendo das coisas que para trás ficam, porque o que para trás fica, ficou. Passado é passado. Olha, o próprio Deus, intencionalmente, ele se esquece. Ah, não, Deus não esquece de nada, esquece. E não é porque ele tem a memória ruim, é porque ele é intencional em fazer as coisas. Ele diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Lançarei os teus pecados no mais profundo lago. E terei uma amnésia. E se você chegar para mim e dizer, Senhor, me perdoa daquele pecado, ele vai dizer, que pecado? Mas Senhor, o senhor não lembra? Não lembro. Mas Senhor, porque o diabo sempre vai fazer você lembrar do seu passado. Porque o que mais trava a gente não é o futuro, é o passado. Ah, eu tenho medo do futuro. Você tem medo do futuro por causa do teu passado. Porque você está reproduzindo teu passado no teu futuro. Deu errado assim. Ah, eu fiz, não deu certo. Ah, me machucaram, vão me machucar de novo. Nem machucaram, nem machucou ainda, mas emocionalmente a gente já está sentindo a dor do machucado que vai vir. Vão me abandonar, vão me rejeitar, vão me usar. Por quê? Porque o passado ainda está no presente projetado para o futuro. Então Deus diz, eu me esqueço. Eu me esqueci. Então, para recomeçar, querido, a gente precisa aprender a esquecer. Esquecer. Quantos homens na Bíblia tiveram que esquecer? José era um menino cheio de sonhos, né? Aí está escrito aí, Isaías 43, 25, amém? Né? José, Gênesis 41, 51. Gênesis 41, 51. José foi um menino cheio de sonhos. Deus deu sonho para ele. Mostrou que ele seria grande na sua casa. Ele teve um sonho lá da lua e o sol se dobrando diante dele. As estrelas, 11 estrelas se prostravam diante dele. Né? Ele sonhou com os feixes, né? Os feixes dos seus irmãos se dobravam, os feixes dos seus pais se dobravam diante dele. Que sonho maluco, né? Que sonho provocador. Isso é um sonho provocador, irmão. Provoca qualquer pessoa. Você fala um sonho desse, fala, você tá sonhando demais, rapaz. Baixa a bola aí, entendeu? Ele foi compartilhou com os seus irmãos o que aconteceu. Seus irmãos começaram a perseguir ele. Seus irmãos passaram a odiar mais ainda, ou seja, já tinha alguns motivos para odiar. Depois desse sonho, ele passou a ser odiado. Ele foi perseguido, injustiçado. Ele foi maltratado pelos seus irmãos. Tentaram matar ele. Aí disseram, matar ele não vai nos dar lucro. Não deixaram de matar porque tiveram misericórdia. Não, a gente pode ganhar alguma coisa com ele. Se matar, não vai ganhar nada. Então vamos vender ele como escravo. Vender ele como escravo. Depois, aquele que comprou, revendeu ele de novo para a casa de Potifar, general de Faraó. E ele foi ali injustiçado, acusado de tentativa de estupro. Depois preso. Depois de ser preso, ajudou pessoas, organizou a cadeia ficou melhor. Mas aí qual foi a recompensa dele? Se esqueceram dele. Ele revela um sonho, interpreta o sonho de acordo com aqueles 2 sonhos que ele interpretou, de 2 homens, o padeiro e o copeiro. Um é livre, o outro é morto, segundo a interpretação que Deus deu a ele, dos sonhos que aqueles homens haviam tido. E depois ele foi esquecido. Ele diz, olha, quando vocês saíram daqui, se lembrem de mim. E se esqueceram dele ali. Ele passou por toda uma trajetória de traumas. Me diga, olha a vida de José. Quanta coisa ruim. Não tinha nada no passado dele que projetasse um futuro melhor. Era um futuro de injustiça. Mas o que esse homem determinou no seu coração? Mesmo diante de todas essas coisas. E eu vou dizer que José não teve momento difícil? Teve, irmão. Você acha que ele não teve momento difícil? Você acha que não teve momento em que ele olhou e que ele olhou para trás e, meu Deus, é o meu fim? Mas quantas vezes esse jovem José não teve que recomeçar e dizer, não, eu não posso perder a esperança. Não, o sonho dizia isso, Deus mostrou isso, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Querido, se Deus falou algo a respeito de você, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
A tua fé não pode estar nas condições que você tem no momento. A nossa fé tem que estar naquele que deu a palavra, porque aquele que deu a palavra é fiel. Alguém pode dizer amém? Amém. E o que acontece? Deus abençoa José. Deus tira José do cárcere. E José é colocado em uma posição de renome, uma posição privilegiada no Egito. Ele se torna o governador do Egito, de um prisioneiro a governador. Em Gênesis 41, 51, nasce o primeiro filho de José. E olha o nome que ele dá. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Esquecer. Se nós não esquecermos, não tem como recomeçar. Eu preciso esquecer as ofensas. Fulano me ofendeu, fulano me traiu, fulano foi ingrato, fulano fez isso, eu ajudei tanto fulano e fulano foi ingrato. Não recompensou. Precisamos esquecer. Precisamos esquecer dos nossos pecados já confessados e arrependidos. Precisamos esquecer das ofensas das pessoas. Precisamos deixar para trás, porque tudo isso é bagagem que vai pesar a nossa vida. Amém? Então, e outra coisa, Paulo diz: eu me esqueci, mas não fiquei parado, avançando para as que estão diante de mim. Outra coisa, para recomeçar, você precisa ter a determinação de avançar. Caminhar, ir adiante, não paralisar, não parar. Porque quem para, regride. Quem para, regride. Há uma passagem na Bíblia também que fala sobre Jacó. Jacó, ele recebeu uma promessa do Senhor, amém? Jacó foi o pai dos patriarcas, dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. O seu nome era Jacó porque quando, no seu nascimento, ao nascer, ele tenta nascer primeiro. E acontece, quando ele tenta burlar ali o nascimento, na história bíblica, a parteira olha para ele e fala: você está querendo nascer primeiro, né? Você vai ser chamado de Jacó, trapaceiro, né? Aquele que quer pular a filha, quer burlar a fila. Então ele recebe uma marca na vida dele. E não é marca boa, ninguém gosta de ser chamado de trapaceiro, amém? E Jacó recebe aquela marca na vida dele, até o momento que ele tem um encontro com Deus em Peniel. Em Peniel ele tem um encontro com Deus. E quase todos aqui já passaram por Peniel, amém? Já tiveram o seu encontro com Deus. Face a face, onde a minha vida foi mudada. E ali naquele encontro, Jacó tem o seu nome mudado. Quando ele luta com o anjo e prevalece, o anjo diz: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Pois de hoje em diante tu não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Olha, de um trapaceiro a príncipe de Deus é uma grande mudança, não é? Porém, quando a Bíblia diz que quando José, o filho de Jacó, na história anterior que eu estava contando para vocês, na passagem anterior, ele foi dado como morto. Jacó amava José. José era o filho do coração de Jacó. Quando Jacó perdeu José, ele não suportou. A Bíblia diz que o coração de Jacó parou. É óbvio que a gente sabe que ele não morreu. Mas o que foi essa parada? Jacó paralisou. Jacó deixou de avançar. Ele se estabeleceu ali e diz: eu morri. Eu perdi o meu sonho. Eu perdi o meu futuro. O meu filho que eu amava morreu. E você sabe que a partir daquele momento, Jacó para de ser chamado de Israel na Bíblia e começa a ser chamado de Jacó de novo? Quando nós paramos, nós regredimos ao estado anterior. Jacó luta com Deus, tem o nome mudado para Israel, e de repente, quando ele tem uma perda, ele não sabe administrar aquela perda, ele para. Ela diz que o coração de Jacó parou. O que aconteceu? De Israel, ele passa a ser chamado novamente como Jacó.
Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente para, a gente não fica no mesmo lugar. A gente regride na nossa vida. E Deus te chamou para avançar. Uma coisa faço, né? Avanço para as que estão diante de mim. Tem mais coisa diante de você do que atrás de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você viveu, por mais que você viveu, o que você viveu é ínfimo, contando com aquilo que estava antes de você. Há uma vida toda para viver. Alguns podem dizer, pastor, eu já vivi mais tempo aqui na terra do que eu vou viver. E para alguns aqui é uma realidade. E independente de idade, viu? Porque a gente não sabe o dia da nossa partida. A gente não sabe, quem está com quase 70 anos já viveu quase tudo. Sim, é verdade. Dentro do curso natural, sim. Mas às vezes, eu tenho apenas 20 e poucos, 30 anos. A gente não sabe. Pode ser que com 35 anos o Senhor te recolha. Então significa que você não tem tanto tempo assim. Então o que nós já vivemos não se compara àquilo que nós vamos viver ainda para frente. Há uma eternidade para aquele que está em Cristo Jesus. Você já imaginou? Há uma eternidade para aquele que está em Cristo Jesus. Então nós não podemos olhar e querer regredir e voltar, mas nós temos que olhar e querer avançar, amém? Avançar na sua vida. Então você precisa despertar isso no teu coração. Dá uma chacoalhada no seu irmão aí, diga avançar. Diga avançar. Amém? Avançar. Por quê? Porque o que Deus tem para você não está atrás, está à frente. Está à frente. Não está atrás. Paulo diz, eu estou avançando, mas eu estou prosseguindo para um lugar. Porque avançar para qualquer direção não é uma boa escolha. Eu posso dizer, eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar andando. Você apenas está se cansando, porque você não sabe para onde está indo. Às vezes os TDAHs têm isso, né? Eles não sabem, a gente não sabe o que fazer, mas não consegue ficar parado, né? Aí senta, levanta, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o banheiro, volta, sobe, desce, pega e deixa, pega, despega, volta no lugar. Então a gente está sempre em movimento, mas não está tendo uma ação consistente, porque a gente não tem um alvo. Então está fazendo sempre muita coisa e depois fica cansado. E ficou cansado e não fez nada do que tinha que fazer. Paulo diz, eu não estou apenas avançando, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Diga alvo. Qual é o seu alvo? Para onde nós estamos avançando? Qual é o seu alvo? Todo homem nessa terra, eu falo homem e mulher, tem que ter um alvo. Porque senão a gente está caminhando para a morte. E a morte se tornou o alvo da maioria das pessoas. Você sabia? A morte se tornou o alvo da maioria das pessoas. Eu vou viver até quando? Eu vou viver até quando eu morrer. É óbvio, né? É lógico, né? Naturalmente falando. Até quando você vai viver? Até o dia que eu morrer. Entendendo? Mas então a morte se tornou o seu único alvo? Paulo diz, não, eu tenho um alvo. E o meu alvo não me deixa desistir. Você sabe o que faz você não desistir? O alvo. Quem não tem alvo, na primeira proposta de desistência, você vai pegar ela. Porque já que você está caminhando e a caminhada é cansativa e você não sabe para onde está indo, uma proposta de parar é tentadora, não é? É tentadora ou não é? Tentadora. Estou caminhando, não estou indo para lugar nenhum. A única coisa que vai acontecer comigo é o que acontece com bilhões de pessoas, eu vou morrer. Então, você vai desistir. Mas Paulo diz, eu tenho um alvo. Qual era o alvo de Paulo? O prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque todas as outras coisas são passageiras. Homens determinadíssimos em dizer, eu vou ser um homem bem-sucedido. Mulheres determinadíssimas, eu vou ser uma mulher de sucesso. Eu vou construir uma marca que vai tocar o mundo inteiro. Eu vou levantar uma empresa.
eu vou fazer um negócio, eu vou construir uma carreira que vai ser reconhecida mundialmente, nacionalmente, a minha família vai ter orgulho de mim. Tudo isso é válido, mas tudo isso precisa estar trabalhando em prol do alvo. Isso não é o alvo. Amém? Talvez você está aqui no Japão, muitos de nós temos uma meta financeira, é importante, né? Eu estou trabalhando, estamos aqui ralando, e a gente vai voltar para o Brasil, e a gente vai comprar uma casa, e vai comprar mais outra casa, e aí nós vamos alugar essa casa, e a gente vai fazer negócio, e a gente vai ficar bem, e nós, talvez alguns não tenham sonho de ficar rico. Não, você não tem sonho de ficar rico, não, eu tenho o suficiente para mim, tá bom. É um pouco egoísta, mas tá bom. Porque o que a gente tem para nós, só para nós, só serve para nós. Mas o que a gente tem a mais em Deus serve para transbordo na vida de outras pessoas. Amém? Se isso for o alvo, o teu alvo é a morte. Porque o dia que a morte chegar, tudo isso acaba ou não acaba? Acaba. Pode ser o Elon Musk da vida. Hoje, o homem mais rico do mundo. Sua fortuna está aí já na casa dos 500 bilhões de dólares. Mas o dia que ele morrer, acaba. Finish. Fica para outro. Talvez vai ter briga entre a família, porque infelizmente sua família não é unida. Seus filhos não gostam dele, mas vão gostar do dinheiro dele. Vai se criar um burbuliço em torno disso. Se o alvo for isso, o dia que você morrer, acabou. Mas Paulo disse, o meu alvo não está aqui na terra. O meu alvo, ele está no prêmio. Que prêmio é esse? É o prêmio celestial, é o chamado celestial. Para onde é a nossa chamada? A nossa chamada vai além da terra, irmão. A terra é apenas um processo. A terra é apenas um percurso para chegarmos lá. A gente pensa que o nosso ministério aqui é o todo de Deus. Não, é apenas uma pequena parcela do processo. Se você tiver um ministério relevante, pujante, impactante, de influência, é apenas temporário. Porque o dia que você morrer, esse ministério acaba. Outro vai entrar e vai fazer talvez melhor do que você. E vou dizer uma coisa, a gente sabe estatisticamente, a maioria de nós não será lembrado, além da nossa casa. E de repente sua esposa, quem for primeiro, se a esposa vai depois, a memória vai cada dia se apagando, vai os filhos, de repente vai os netos. Eu vou dizer aqui, quem sabe o nome dos seus bisavós? Quem é que sabe? Eu sei o nome do meu bisavô. Se eu perguntar agora, eu sei. É. Eu conheço o Otozô. Otozô. Só do lado do pai. Que a gente vê o conceito da mãe. Sabe, Só por causa do conceito. mas mesmo assim, o nível de conhecimento e memória, quantas vezes você se lembra no Otozô? Oh, Otozô, saudade do Otozô. Não lembra, irmão? Não lembra. Agora que teve uma provocação, você, não, Otozô, tá vendo? Então significa que as coisas passam, amém? As coisas passam. As coisas passam. Mas o chamado de Paulo estava para a eternidade. Porque o chamado dele era celestial em Deus. De Deus em Cristo Jesus. Toda chamada que nós temos não está em nós. Não está nas pessoas. Não está na instituição. Ela está em Cristo. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida não está no que você faz. Não está em quem você é, mas está em Cristo que está em nós, que é a única esperança que nós temos da glória vindoura. Cristo em nós é a única esperança que nós temos da glória, irmão. É a única esperança que a gente sabe que quando morrermos, a nossa vida não se findará, mas ela adentrará a eternidade. Então, por que eu vou recomeçar? Por que eu não vou desistir? Eu tenho os porquês. Eu sei por que eu vou avançar mesmo estando difícil. Eu sei por que eu vou lutar por isso mesmo estando complicado. Porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu vou lutar pelo casamento.
Eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar pelo ministério que Deus me deu. Eu vou lutar por aqueles que Deus confiou a minha responsabilidade de cuidar. Por quê? Porque eu tenho um alvo. O meu alvo não deixa eu desistir no processo. Porque quem desiste do processo, desiste do alvo. E o alvo é a grande chave motivacional na nossa vida. Não tenho por que eu avançar se eu não tiver um alvo. Para onde você está indo? Alguns estão dizendo, eu estou indo para o túmulo. Aí você me canta, parabéns para você, muita felicidade, muitos anos de vida, né? É crente, é crente. E aí Deus está te dando mais um ano de vida. Mas ao mesmo tempo significa também menos um ano de vida, né? Certo? Ninguém fala assim, parabéns, Júnior, menos um ano de vida, hein, irmão? Tá chegando lá, hein? Aí fala assim, pelo amor de Deus, para com isso. Não, tá solto, irmão, é verdade, não é amarrado não, tá solto. Por quê? Porque se a gente tem a visão da eternidade, é coisa boa, né? É óbvio que ninguém vai falar assim, né? Menos um ano de vida, irmão, oh, parabéns, hein? Não. Né? Porque mais um também significa menos um, né? Certo? Né? Aqui na Terra. Mas a gente está avançando para lá. A minha pergunta é, por que que os crentes da igreja primitiva, debaixo de tanta perseguição, debaixo de tanta hostilidade, né, aonde ser crente o cara tinha que realmente decidir, meu irmão. Não era apenas por uma religião, é decidir. Às vezes ser expulso da família, é decidir ter o Estado contra você, é decidir ter os seus bens retirados de você, é decidir ter que pagar mais imposto, era decidir ser preso, ser morto, ter alguém da sua família preso. O que fazia essas pessoas dizer assim, não, eu quero aceitar Jesus. Eu quero receber Cristo como Senhor e Salvador. Eles conseguiram ver o alvo. Ele diz, vale a pena. Tudo na nossa vida é uma questão de negócio. Aí você fala, poxa, negócio é negócio. Jesus apresenta a parábola dos talentos como negócio. A parábola do talento não é uma parábola espiritualista. É uma parábola de negócio. O que era talento? Dinheiro, irmão. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Era o dinheiro vigente da época. É como dizia, Júnior recebeu 1 milhão de ienes. Né? Nereu recebeu 2 milhões de ienes. Aí vai lá, o Leandro recebeu 5 milhões de ienes. Oh, glória, né? Cada um recebeu um dinheiro para negociar. Então, nós recebemos algo. A nossa vida é assim. A gente sempre julga, vale a pena ou não vale a pena? Tem aquela canção do Juliano Sonner, vai valer a pena. Por quê? Porque se a gente calcular que não vale a pena, a gente não se entrega. É uma questão de cálculo. Consciente ou inconsciente, todo ser humano está fazendo esse cálculo. Você está trabalhando por causa do salário que você está recebendo. Deixa a sua empresa parar de pagar teu salário para você, se você não deixa de trabalhar. A nossa vida é um cálculo. É um cálculo, irmão. Você está todos os dias calculando, vale a pena eu fazer ou não vale? Ainda que isso não seja consciente, mas você está calculando. Vale a pena eu prosseguir nessa caminhada pelo prêmio que está me proposto? O prêmio vale a pena eu perder a minha vida nessa terra? O prêmio vale a pena eu acordar mais cedo? O prêmio vale a pena eu tirar um domingo que eu poderia estar fazendo com outras pessoas, estar no shopping, estar me divertindo, estar indo para o parque, estar dormindo até 10h30 da manhã? O prêmio vale a pena eu abrir mão das minhas razões? Vale a pena ou não vale? Se você não fizer esse cálculo, você vai se tornar um religioso que não sabe o que está fazendo. E vai se tornar um murmurador, porque tem gente que calculou, não acha que vale a pena, mas não consegue parar. Se torna um murmurador. Os murmuradores são assim, eles não param de fazer. Eles fazem, mas fazem murmurando. Porque eles estão dizendo, lá vem fazer isso. Está recebendo a merreca?
né? Não tem gente que está assim na fábrica, está trabalhando, 1.300 por hora, rapaz, poxa, tem lugar que tem 1.500, mas não consegue sair de lá, porque ele não tem coragem de tomar a decisão de dizer assim, eu vou sair daqui, eu vou procurar um emprego melhor. Ele se conformou com aquela, entre aspas, miséria que ele reclama, mas ele não consegue sair, mas ao mesmo tempo ele também nunca está lá. Ele está só o corpo, mas a alma dele está em outro lugar. Tem gente que está assim no ministério, tem gente que está assim às vezes na cela, tem gente que está assim às vezes na igreja, a gente está fazendo, mas está murmurando, reclamando, mas não consegue deixar. Por quê? Ele é alguém que está, mas não está. Ele não olhou para o alvo, ele não calculou, ele disse, vale a pena. Vale a pena prosseguir. Vale a pena eu recomeçar. Vale a pena eu avançar. E quando você sabe que o prêmio vale a pena, você não desiste. Jesus, ele não desistiu só porque ele era Deus. Sabe por que ele não desistiu? Por causa do prêmio. Hebreus, procura esse texto para nós. Hebreus fala, porque ele olhou para a recompensa e ele viu que valia a pena o preço. Irmão, se Jesus fez o cálculo, Jesus calculou, Jesus ele disse, o prêmio que me está aguardando, vale a pena eu ir para a cruz, vale a pena eu suportar esses infortúnios, essas agressões verbais, vale a pena essa humilhação, vale a pena porque o que está preparado é precioso. Quando eu vejo alguém desistindo, eu digo, essa pessoa calculou mal, mas calculou. Ele disse, não vale a pena eu suportar isso pelo que está preparado. Então eu quero dizer algo para você. É tempo para você recomeçar, amém? Quem aqui tem uma área na sua vida que você precisa recomeçar? Quem aqui tem áreas na sua vida que você precisa recomeçar? Que a energia já está baixinha, já está quase esgotando, você já está, poxa, não é para mim. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você for tentar dizer não é para mim, pense, recalcule e recomece em Deus, amém? Há uma chamada de Deus para você em Cristo Jesus. Não desista, seja daqueles que não vai desistir. E não tem coroa para quem desiste, viu? Coroa só tem para quem vai até o final. Aquele que for fiel até o fim, esse receberá a grande recompensa, o grande prêmio, a coroa da vida que ninguém poderá mais tirar de você. Amém? Glória a Deus.